com fé, com gratidão. Aleluia. Compadeça do enfermo, do aflito, do oprimido, do necessitado, daquele que olha para ti nesta hora e de alma diz: me ajuda, Senhor Jesus. Nós pedimos a tua bênção, direção, sustentação, orientação para todos os passos da nossa vida. Venha nos abençoar quando nos reunimos neste banquete espiritual, aqui hoje à noite, neste momento de comunhão com o Senhor. Assim pedimos perdão, graça, misericórdia, unção, sabedoria, inteligência, poder, uma fase nova na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom. Vamos, enquanto estamos em pé, lermos a Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, e nós vamos ler 2 versículos. O verso 11 e o verso 12 de Cantares, capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Posso ler? Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores da terra, o tempo de cantar chegou. E a voz da rola ouve-se em toda a terra. Deus amado, muda, pois só tu podes mudar os tempos e as estações. Dá-nos uma compreensão clara da tua palavra. Em nome de Jesus, que este ambiente seja tomado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é alegria, é paz, é gozo, é consolo, é intercessão. O Espírito do Senhor seja sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deixa eu dar logo a nota. A Rainha de Sabá. Eu ainda nem li esta mensagem, porque estava ali no meu biru agora. A Rainha de Sabá é uma mensagem que foi pregada em 61 e está à disposição da igreja. Amém? Já há algum tempo, a gente tem tido a dificuldade de resolver alguns problemas que são de ordem jurídica da igreja. Há algum tempo, porque nenhum banco, nenhuma instituição dá crédito à igreja, oferece qualquer crédito para a igreja. Igreja é um órgão sem fins lucrativos e os bancos não oferecem crédito. Então, por muitos anos, eu tenho emprestado o meu nome de pessoa física e emprestado o meu cartão de crédito para que seja abastecido os carros, feitos compras, e tudo isto vem sendo feito assim. Felizmente,
agora, esta semana que passou, dada uma influência, vou dizer, uma ajuda, nós conseguimos abrir uma conta em nome da igreja e já nos deram um cartão de crédito, que a coisa não é uma coisa comum nem normal, mas vieram aqui, avaliaram o prédio que nós temos, os recursos que nós temos. Você que é bom de cálculo, Miguel, quanto é que vale esse prédio, hein? Um chute aí para dar para os irmãos aqui. Hã? Ninguém vale, né? Eu queria que você... Ô, Túlio, dá para passar. Hoje é o culto de ceia. Eu sei que talvez muita gente que está aqui não tem nem ideia do que era este terreno, o que para virar essa construção. Só os mais antigos aqui sabem as dores que nós passamos para construir esta casa de adoração. Talvez o Túlio queria passar na semana das reuniões aí, mas vamos fazer o seguinte, vou sacrificar um pouquinho, é 15 minutos só, para você assistir um pedacinho disto aqui, para quando você entrar nesta casa, talvez você dê mais sentido, mais valor no esforço que foi feito para construir isso aqui. Porque todo mundo chega aqui, ar-condicionado, cadeira, né, piso bonito, mas ninguém sabe a origem, como foi feito isso aqui. De forma que, deixa eu só terminar essa nota, sei que o Túlio já colocou até na internet, mas é bom que você veja, quem todo mundo vê junto aqui, não tem problema. Eu posso até sacrificar a mensagem, mas quero que você leve isto. De forma que, graças a Deus, a gente conseguiu. E a gerente veio aqui, sentou, tirou fotos, a gerente lá do banco, o diretor do banco autorizou e veio aqui. Aí me fez uma pergunta bem engraçada. Foi lá já, pegou sua assinatura? Foi. Foi bem engraçada a pergunta dela. Ela disse, qual é o valor desse patrimônio, hein? Eu disse, sabe que eu não sei? Você não falou. Quanto você acha que vale? É 2.300 metros de construção. Hã? 7.000 o metro quadrado. Aqui em Jaguaribe. 7.000. É. Então, a gente parece que não percebe as coisas, né? Aí eu disse, sabe, dona, eu não sei quanto vale. Não. Ela disse assim, vale 1 milhão? Eu disse, o quê? Os bancos da igreja? O muro de arrimo não vale nem, só o muro de arrimo, né? Mas vale 1 milhão? Eu disse, não, eu acho que, vamos fazer o seguinte, botar por baixo aí uns 8 milhões, mas, no mínimo, né? Mas é muito mais. Mas, você está entendendo? Então, a gente parece que não sabe dar valor nas coisas que Deus nos deu. Mas, assim, o sacrifício de todo mundo aqui, eu ri porque, quando eu construí aqui há 20 anos atrás, eu gastei 1.300.000. Ela perguntou se vale 1 milhão hoje. Né? Foi assim. Então, a gente conseguiu regularizar, pela graça de Deus, e tem vários irmãos aqui que, às vezes, enviam seus dízimos para minha conta pessoal. E eu quero dizer aos irmãos, a partir de hoje, tem lá fora um QR Code de um Pix da conta da igreja. Eu estou separando as minhas coisas com as coisas da igreja. Então, olha, tem lá fora, quem faz depósito de dízimo através da minha conta, por favor, não faça. Tem um QR Code lá, você copia e transfira para a conta da igreja. Eu já mandei para todas as igrejas, Recife, Campina, Brasília, mandei para todas elas para fazerem direcionar para a conta da igreja. Eu agradeço a Deus a bondade de abrir uma exceção, uma porta para nós e nos dar a maneira de trabalharmos da maneira correta. Tá bom assim?
Fica claro aí? Todo mundo entendeu? Então, os irmãos que trabalham ali fora, mandei o Túrios fazer agora. Sil, cadê a Sil? Já botou lá fora, já? Hã? Já colocou lá, né? Pronto, está lá pregado numa folha de papel assim, Sil, é? Pegaram uma folha, imprimiram, não é só apontar a conta, a câmera para o QR Code que você vai direcionar, e o valor do seu dízimo você coloca lá, aqueles que querem fazer através de Pix. Ela me perguntou se a gente usa maquinetas, essas maquinetas que você tem nas lojas, se a gente usava aqui. Eu disse, não, a gente não usa, mas pode-se usar, porque aqueles que querem fazer débito automático é só passar o cartão também, já fazem a transferência, porque hoje a dificuldade é ir no banco, arrancar o dinheiro, carregar no bolso, às vezes trazer no bolso com perigo de ser assaltado. É por isso que a gente está colocando isso, principalmente em cidades grandes como Recife, como Brasília, que os irmãos estão pedindo. E a gente não tinha uma solução e estava fazendo isso apenas como uma maneira de socorrer, mas, louvado seja Deus, tudo foi resolvido. O tempo, a gente diz assim, passou mau tempo, né? Graças a Deus. Lídia, eu cobrei hoje de manhã, você não estava aqui, agora estou te vendo aqui. Cadê as festinhas do mês passado, os aniversariantes? Nem você, nem Cris, não celebraram nada. Hã? Eu não estou nem ouvindo. Você está falando tão baixo que é para me enganar. Brincadeira, viu? Hã? Vai ter? Vai ter. Então, vamos resolver isso, porque... Sabe por que eu me lembrei? Que eu vinha de Campina ontem, e eles fizeram setembro e outubro já. E aí, como é que chama a Esther? Ela me mandou ontem um WhatsApp dizendo, transfira 300 para minha conta, que foi a despesa da festinha do aniversário. Eu disse, e a Lídia que não me pediu nada até agora? Então, está cobrando aí, tá? Estou só cobrando isso aí para poder fazer, deixar as coisas acontecendo. Amém? Então, vamos assistir. Está preparado aí, Túris? Dá para soltar? Hein? Pronto. É para vocês verem onde é que vocês estão assentados, e o que isso aqui era e o que custou isso aqui. Aqui em João Pessoa. Temos aí alguns carros, barracos de certo de apoio. O desnível que esse terreno tem, você pode ver aí a gruta, o desnível do terreno. Isto tudo ainda vai ser moldado, lá estão as pedras que vão ser utilizadas nesta construção. É o início de um trabalho. Tudo isso é para a glória de Deus. Muitos filhos serão chamados nesse lugar. Aqui, olhando de cima para baixo, está lá a turma lá. Olha lá. Ali dá para ver todo mundo, quem trabalha e quem não trabalha também, olha lá. Isso aí é o início. Ó. Tem os trabalhadores e os contadores de história lá. Olha aí, gente que já partiu, o irmão Ibrahim. E agora pegou no fraga mesmo os trabalhadores. Irmão Fernando, irmão Zé Irmão Carlos. Fernando trabalhou muito aí. Irmão Fernando, e aí? Olha o André lá, o tamanho que era lá. Eita. O João Nascimento trabalhou na construção do outro tabernáculo e está aqui, já desamassou ferro e hoje é o mestre de obra aqui. Tem que dar grito nessa moçada nova, todo mundo aí, mano. Deixa esse povo parar não, meu irmão. Já foi embora. Se quiser parar aí, o senhor dá bronca. É o André. André lá. É o irmão Coragem, o André. Viu? Olha o buraco que ele já fez ali, parece um tatu, viu? Mas o André tomou conta da barra ali, não entregou para ninguém. Foi? Qual a parte de comida? Você está cansado, não? O irmão Pois Pedro é, aqui, ó, ali. é a Irmão fundação. Francisco lá. Francisco era Vai ser pegador de feito o muro de café. arrimo, a construção do novo prédio. Irmão Júnior, Olha o Montel Túlio, olha a derrubou o pé cara de coco de do hoje, parecia Túlio ali, ó. um Davi perto de um Golias. Olha o Túlio lá, olha lá, olha lá.
Irmão Ibrahim, irmão Elias, olha o Pedro. Pedro Henrique tá aí. Pedro Cavamacho. Tá vendo, Elias? O O Pedro. filho do Montelmo, como é que chama? Túlio. Olha o Jean Salomão. lá. Olha o Jean lá, a cara do Jean. Jean. Irmão Léo. Irmão Léo, para trabalhar também, vou te contar, é uma criança. É para comer os melhores na França. Irmão Severino. Irmão Zé Carlos. Essa aí é o sábado da... Ali, irmão Pedro. O Pedro tá ali. O irmão Pedro trabalhou com só um tatu hoje, furando buraco. O Edmilson. E o irmão Gilberto. É essa turma de Deus aí, abençoe, né? irmão Gilberto, né? Lá Todo no mundo. hospital, não é? Graças a Deus. E aí, como é que tá sentindo aí na construção? Tá muito bom, papai. Graças a Deus. Tá tudo bem? O Aguinaldo. No do meio, Manel. E depois nesse Ó, o Manel seis. dos Santos, olha lá. Pois é. Salomão. O Ayrton. E... Lula lá. Aí carregando as pedras. Ali tá. Como é que é o nome do filho do irmão João Manuel que eu esqueci? Isaías? Jogando aqui embaixo. Estão jogando ali, ó. Dali joga pra cá. Pode soltar. Isso aí é pra vocês verem como é que foi feito aqui, ó. Era a gente soltando pedra de cima. Olha. É assim que a coisa funcionou aqui, ó. Foi assim. Sem dinheiro e sobrando fé, viu, gente? Ó, aí tá o inventor dessa engenharia aí, ó. O negócio é que nós queríamos descer aquelas pedras lá pro buraco, ó. É. 2002. Veja aí o tamanho da vala. Aí tá a turma trabalhando aí, ó. O Lula lá. Ó, o O Will. Isaías, o Romildo. O Will apareceu ali, olha lá. Mexendo aí o concreto, a areia. Aquele ali é o atrapalhão. Ali a Rogéria, Dona Janete. O Will encrenca. Basta! E aí, basta! Lá embaixo tá o irmão Ayrton, jogando água ali, ó, para poder sumir a areia no meio das pedras e rejuntar. Toninho. Irmão Pedro. Tome cimento. Já rejuntaram esse pedaço ali, ó. E jogava água agora e o Toda cimento aquela parte já embora. foi rejuntada. Essa aí é a base do muro de arrimo. Irmão Ayrton, conta um pedacinho da história aí, irmão Ayrton. Como é que foi para começar esse buraco aí? É. Eu vou chegar mais perto, o senhor contar para o povo como é que foi isso aí. O senhor tem que contar para nós. É, amados irmãos. Esse lugar que nós encontramos é um marco do nosso tabernáculo. Nesse lugar que nós estamos, se vocês estão nos vendo, foi onde foi fundada a primeira pá de terra que o Lula e o Romildo cavou aqui. Isso é um testemunho para nós. E eu fico muito feliz por isso, em nome de Jesus. Não tinha lugar nem para botar o pé, né, Nem mãe? para botar os pés. Para Lula começar, ele teve que cavar um buraquinho assim e Romildo do outro lado. E seria muito bom que eles dois estivessem aqui para vocês conhecerem os futuros irmãos da obra. Seria Lula e Romildo. O Lula tá lá em cima, ó. Lula é aquele lá, ó. É lá o Lula. Cadê o Romildo? Romildo. Romildo tá ali, vai trabalhar, Romildo. É o Romildo ali, ó.
Eita. E aí o povo não tem conhecimento quem foi que limpou. Cima, soltando um carrinho de Isaías, né? É Romildo. Vai, solta aí pra ver. Um era para descer a Ali pedra, a turma o outro fazendo para descer massa, o irmão Zé da cimento. Macena, irmão. Irmão. Telmo. E aí, meu Telmo? Ô, Adriano, isso aí é mais fácil ou é mais difícil que vender galeto? Isso aí é o muro de arrimo que está começando aí, ó. E aqui tá os homens da picareta. Um Aguinaldo, um Edmilson. Tinha 3,40 metros a base. Esse outro tá com o chapéuzinho aqui. A parte Rapaz, embaixo do muro de Joel. arrimo, na largura. João Pedro, Joel e Edmilson da picareta. Luciano, isso aí é mais fácil ou mais difícil que vender galeta, Luciano? Comer, é comer. Isso era sábado, dia de mutirão, né? Ó, agora é a hora da comida lá. A mãe da irmã Michele fazendo cuscuz e arroz e enchendo o prato da turma ali. Bom, Marcos. Não vai trabalhar não, não tem mais comer não. A barriga do pastor César, o tamanho que era. Quem trabalhar não come, né? Você disse que tá pagando. Vocês querem dar uma caixinha de cascumado, quer? Eu não quero, não quero não. O que é, Pedro? Esse foi um dia difícil para Essa é derrubar a essa. primeira coluna aí, ó, do templo, ó. Aí tá irmão Ibrahim. Ô, Ibrahim. Tudo bem, irmão Ibrahim? O Ibrahim também já partiu. Né? Carlos. Carlos Cadê o irmão Francilino. Edmilson? Vocês estão vendo a careca dele? Ali, irmão Ayrton. Aí estão colocando a primeira coluna. Ali o cigano velho, cigano velho! Olha a Basto aí, ó. Basto hoje só tá o restinho, né? Ali está o general Telmo. Leandro. Irmão Salomão. Irmão Geraldo. E aquele outro ali é o Leandro. O Leandro tem a mão da cintura, vamos trabalhar, rapaz. E aquele ali é o... Jean. Como é que é o nome desse outro irmão que eu me esqueci agora? Ah, o Matheus. Matheus, eu esqueci o nome dele. Na construção, aí, na cozinha aí, ó, no sábado, no mutirão, a Maria José, Michele? A irmã Maria e a irmã Josineide. Ó, o Francisco está trabalhando. Francisco. Veja só, Ah, serviço dele. aí, Tá Jéssica, olha aí. também. A Jéssica foi embora. Ó. Eita, irmão Ei, Carlos. tá vendo? Foi lá pro Portugal. Olha o irmão Carlos ali. Agora a mulherzada trabalhando também lá. Irmã Luciana, irmã Zezé, irmã Maria. E aquela outra lá? Era, como é o nome dela? Olha, duas pegando as pedras. Opa! Vocês estão pensando que as mulheres aqui não trabalhavam? Não, trabalham. Embaixo onde você está E aí, mais um sentado. mutirão aqui na construção do novo templo. Até o André está trabalhando, olha lá. Ó. Ô, André!
Tá trabalhando aí? Tá aí a turma toda. Eita, gente animada, olha lá. Cadê? Aí, vambora. Agora pegar os meninos lá na areia, vambora. Agora é a vez dos meninos. Das mulheres e dos meninos, olha aí. Olha a meninada toda ali, ó. Era Cris, menino, Tati, olha. Sil, Seychelles. Eita, moçada. E ali vai a arquiteta descendo, olha lá. A força aí, lá de Recife. Ali tá irmão Fernando, irmão Gilberto, irmão Antônio. Antônio da Costa Machado. Irmão Abel. Eita, também já foi embora. Aí, irmão Orlando. Orlando. Cadê Manel? Correu? Ali a Cadê ele? Só o irmão João Nascimento, como é que é? Ó. arquiteta veio Teve que visitar machucar, a passou obra. uma ali. semana de férias em casa, agora já veio teimar de novo aqui. Se machucar, vai ter mais uma semana de férias. Esse aí é o irmão aí, é o mestre da obra. Ele que começou aqui, vai tocando mesmo, com fé. Irmão Alberto. A cada metro a gente diminuía 50 centímetros na largura da base. Começou com 3,40, e aí a cada metro a gente diminuía. É muito grande. Nós tínhamos a ilusão que 30 caminhões de pedra a gente ia fazer esse muro. Deve ser duas, hein? Quase 200. Pensávamos com 30 caminhões de pedra a gente faria aquele muro, gastamos 200. Aqui nós vamos no suco, é? Suco. Irmão Ricardo, irmão Abel, Eita lá, ó. Olha o povo do Recife aí, ó. Aí, ó, Ivaí, Muniz e Rogério. Ricardo. No projeto. Aqui é o seguinte, aqui ela projeta, aqui ele executa. Pois é. Essa aí era A doutora Zenaide projetou a igreja e o irmão Aito, que é o executor da obra. E o Basto, que já trabalhou para lá. A Zenaide nem conhece, tá vendo, Basto? Para colocar esse painel aqui, Você nem conhece, eu tô vendo, a Zenaide nem conhece. eu conheci agora. A gente, Foi ele que fez a ferragem da minha casa, você fez o projeto, ele fez a ferragem. e a gente virou para até um armador. E agora nós estamos assentados aqui, mas só pegou a parte da fundação, né? Esse povo não pegou tudo, queria que mostrasse. Me lembro o dia que a gente foi colocar, terminamos de fazer as paredes aqui, e eu saí para almoçar com o pastor Dilson, o guindaste estava aí na porta, para colocar as tesouras de ferro que foram feitas aqui dentro. Tudo aqui foi feito aqui. O pastor Dilson fez as tesouras, e aí nós teríamos que colocar essas tesouras que estão em cima, escondidas. É muita coisa. Viu? E aí eu saí com o pastor Dilson para levar o engenheiro na rodoviária, que ele era de Campina Grande, e aproveitamos para almoçar. E quando nós chegamos, o irmão Ayrton, apressado demais, como ele era muito inquieto, inventou de botar as tesouras sem nenhuma orientação. E não se tinha ideia do que estava aqui. Era uma pessoa aqui dentro, num rádio, e o operador da máquina lá do lado de fora. E o irmão Ayrton começou a falar. E nós íamos colocar uma tesoura ali, próximo daquela galeria ali, a primeira que foi ser colocada. E ele não tinha prática, e aquela tesoura desgovernou, e tinha um homem lá em cima, exatamente
em cima de um andaime lá próximo àquela coluna, e a tesoura ia decapitar ele. A tesoura rodou assim, e a gente agarrou nas cordas ali, tentando segurar, e ele teve ainda, Deus deu a ele a oportunidade de ele baixar a cabeça, e a tesoura passou. Mas olha, por um pouquinho ele tinha ficado sem a cabeça. Então a gente viu coisas assim, muitos livramentos também na época de colocar o revestimento da cerâmica por fora. O irmão Fernando escapuliu do andaime, de lá até embaixo são 19 metros. É um prédio de 6 andares. E ele escapuliu lá de cima e veio descendo e se agarrou no ferro do andaime e parou. Por um milagre, porque senão tinha virado uma coisa horrível. Mas terminamos, graças a Deus, quando nós concluímos esta obra, não tivemos um só acidente aqui. O acidente que se teve aqui aconteceu muitos anos depois que nós estávamos aqui dentro. Aconteceu aqui na plataforma. O Joel, pai da... Como é que chama as meninas? Juliana e Joyce, né? E Joelma. Irmão do irmão Marcos, filho da irmã Marli. Subiu com o basto aqui em cima para tirar umas goteiras. Lá em cima no telhado. E está aquelas tábuas para andar em cima. E ele sai daquela tábua e pisa numa telha. E desce aqui, ó, exatamente aqui, ó, exatamente nesse lugar aqui. Ele desce lá de cima, ele é um homem de quase 100 quilos, se soltou lá de costa, lá de cima. Você talvez não tenha ideia, mas desse forro aqui para cima, deve ter quantos metros? No mínimo uns 4 para cima ainda, da tesoura, para fazer a curva da tesoura. Acho que uns 4 metros para cima, e mais esse até chegar aqui, ó, que dá mais ou menos uns 4 ou 5 metros, quase 10 metros de altura, um homem solto, com o corpo todo, cai aqui de costa, era para ter sobrado nada, e não tem absolutamente nada. Parece que caiu num paraquedas. Eu acho que tivemos aqui esses livramentos. Depois, na ceia passada, teve um irmão que veio me procurar depois do culto e dizer, acho que eu entendi errado. Aí a irmã falou, não, procure para o pastor aí agora, procure que ele vai te explicar. O irmão Zé Francisco é pedreiro, o irmão Manel dos Santos é pedreiro, e sabe disso. Que este salão que nós estamos aqui, este piso que você está aqui, você está em cima de um milagre. Porque um homem com um servente colocou esse piso em 2 dias. 2 dias de serviço. Normalmente, um pedreiro coloca 50 metros de piso, aqui tem 600. O irmão Léo pegou a trena comigo porque a gente não acreditou e mediu aqui, no primeiro dia de serviço, 298 metros de piso colocado num dia por um homem. Ele próprio disse, nunca tinha acontecido isso na vida dele. Parecia que ele botava uma cerâmica e tinha outra mão botando outra de lado. De forma que foi uma coisa extraordinária. E nós vimos um milagre após o outro. Vimos pessoas que não eram da fé. Aliás, para mim, um dos maiores milagres que eu aprendi na minha vida foi ter lidado, conhecido assim, irmã Valesca, um irmão da Igreja Batista. Sabe que você pensa, como é que é isto? Eu vou falar aqui para vocês. Sabe quantos centavos de dinheiro eu recebi de qualquer pastor e irmão desta mensagem para construir isso aqui? Eu estou falando, não os da casa, não estou falando de fora, pastores do Brasil todo, do mundo, que depois nos visitaram. Sabe quanto de dinheiro nós recebemos de oferta? 0. Recebemos críticas de alguém que dizia que o irmão Green, que o irmão Rosco estavam mandando dólares para nós construir isso aqui. E eu até fiz graça, mandei tirar umas xerox de uns dólares e preguei ali na porta.
Disse, isso aqui é o dinheiro que nós estamos recebendo de oferta. Nada, nada, nada. Mas eu fui com o irmão Ayrton, indicou que havia aberto um depósito de um material de construção ali, de ferragem, e eu fui lá ver. E cheguei lá, eu estava, como não existe linha de crédito para a igreja no Brasil, eu cheguei naquela loja de ferro, perguntei sobre um ferro lá, um orçamento lá, e eu não sabia, ele era diácono da Igreja Batista, aquele irmão. E quando eu cheguei, ele me conheceu da televisão, do programa que nós tínhamos. Ô, pai do senhor, pastor. E aí, pronto, me recebeu e a gente entrou. E no final ele disse, olha, o que o senhor precisar, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. Gente, Deus sabe cuidar da gente. Eu disse, olha, o que eu preciso o senhor não tem. Ele disse, o que é? Eu disse, ferro, para poder fazer essas tesouras daqui, que são ferros enormes, grossos, que só tinha 2 empresas aqui em João Pessoa que vendia. Ele disse, não, eu consigo para o senhor. Consegue? Consigo. Lá eles só me vendiam à vista, e dinheiro para comprar à vista eu não tinha. Eu vou falar uma coisa para vocês, faltou dinheiro, mas não faltou fé. E daqui um pouco, ele disse, não, vou fazer o seguinte, eu vendo para o senhor, eu consigo esses ferros e te dou 30, 60, 90, 120 dias para o senhor pagar, divido em 4 vezes. Eu quase caí duro. Eu disse, está feito. E ele, assim mesmo, irmãos, disse, e tem mais uma coisa, o senhor vai me dar 4 cheques. Se no dia de o cheque para o banco, o senhor não tiver o dinheiro, um dia antes o senhor vem aqui que eu te arranjo o dinheiro para o senhor cobrir o cheque. Foi assim que foi feito isso aqui. O que gente, irmão Zé Roberto, da mensagem nunca fez, pô, fez, um batista. E aí faltava um dia, Miguel. E eu tinha, por exemplo, um cheque de 20 mil para cobrir amanhã. Chegava lá e dizia, só tem 10. E ele me dava 10, me deu outro cheque agora. Ele tinha uma linha de crédito grande com o banco, disse, o juro do banco é só isso aqui, desses outros 10, põe aí nesse outro cheque. Me dava os 10, eu ia no banco, depositava o dinheiro, quando o cheque entrava no outro dia, estava coberto. Terminamos de fazer as tesouras. O irmão Dilson foi embora, deixamos a tesoura no lugar, precisava de cobrir. Eu cheguei no homem, no Batista, e disse, rapaz, estou precisando de comprar as telhas. Cadê dinheiro para comprar a telha? Ainda estava pagando os ferros. Ele disse, olha, eu não tenho cadastro na Eternite, não, na Brasilite, mas eu vou fazer um cadastro lá na empresa só para comprar as telhas para o senhor. Não. E aí fez o cadastro. Gente, era carreta de ferro, era carreta de telha, porque isso aqui é grande, é enorme. E foi assim. Foi assim que fomos. Aí depois, os ferros para fazer os bancos, vocês estão sentados, aí ninguém sabe a história de onde nós passamos. Isso aqui foi comprado assim. E eu sei que eu terminei aqui, quando eu terminei aqui, a Jaqueline me ajudou muito também, viu, Jane, sua irmã? Essa semana mandei um recado para ela. Não importa, tem muita coisa que fica para o julgamento de Deus. E os vidros foi, na época, a Jaqueline tinha a loja, a irmã do irmão Jânio, filha do irmão Luiz, né? Neta, sobrinha da irmã Avani, da irmã Maria, da irmã Dora, que está ali, ó. Mas a história é esta. Este púlpito foi eles que fizeram. A doação foi do irmão Tadeu e da irmã Vânia, mas eles executaram tudo. E as coisas foram andando assim. Então, vem comprar os ferros do banco. Daqui um pouco, o homem vende a ferragem, as tintas. Comprou tinta no Paraná para poder pintar essas cadeiras. Ele fez cadastro numa firma de tinta
para servir para nós. Daí passou o tempo, esse homem, sabe, estava, naquela época que eu o conheci, tinha saído de uma cirurgia de câncer no intestino. Melhorou, sabe, daquele câncer, foi sobrevivendo, mas daqui um pouco entrou novamente num problema com este câncer. E eu fui avisado que ele estava na UTI, já em estado de coma há muitos dias, e eu resolvi ir lá visitá-lo, e ajoelhado no último banco aí, ó, tem uma pessoa sentada que eu não consigo discernir quem é que está aí no último banco, aí perto do senhor mesmo, ajoelhado aí, nesse cantinho aí, ó. Eu orei e disse: Senhor, permita que ele volte, ainda que seja uma vez. E no outro dia eu fui visitá-lo, na UTI da Unimed. E quando eu entrei na UTI, no setor de espera da UTI, que eu estava esperando os familiares sair para que eu entrasse lá na UTI para visitá-lo, ele era magrinho, mas estava um monstro, inchado. Tanto que eu, quando eu entrei, nem reconheci. Mas enquanto eu estava ali, apareceu o doutor Dino Latarulli, que estava lá no hospital, lá naquele andar do hospital da Unimed, naquela hora ele apareceu e disse: está fazendo o que aqui, pastor? Eu disse: eu estou aqui para visitar um irmão. Ele disse: não, entra comigo aqui agora, acabou. Quando nós entramos lá, o irmão estava podre. Gente, é uma coisa... Eu vi o doutor Dino dar murro na parede do hospital, de tão nervoso que ele ficou. O doutor Dino deu um murro na parede, disse: isso é uma coisa sórdida, imunda, nojenta. Um hospital desse, que só vive dizendo de referência aqui, deixar um paciente morrer à míngua desse jeito. Ele estava podre, porque fizeram uma quimioterapia e vazou aquele produto químico e queimou o braço do homem, tudo comeu, virou ferida pura. E eles danaram faixa em cima do braço para que a família não visse. Ninguém entende, eu mesmo não entendia. Quando o doutor Dino chegou e viu o quadro, ele ficou nervoso demais. Aí chamou a médica da UTI, brigou com aquela médica e disse: como é que vocês fazem uma coisa dessa? Por que não me chamaram para fazer um serviço? Quando não precisa, aí, ó, quando precisa não fala nada. Aí, a situação desse homem aqui. Pode preparar o centro cirúrgico, que eu vou levar esse homem para lá agora, para poder fazer essa limpeza nessas carnes. O homem estava podre. Erraram aqui a veia de acesso aqui em cima, e estava uma situação horrível. Gente, e eu tinha orado, esse homem foi o homem que me ajudou na vida aqui nessa construção. E aí eu estou lá sendo leigo, sem entender o assunto. Daqui um pouco, eu oro ali com ele e vou embora para casa. E ele ficou lá de fazer a cirurgia para limpar as feridas podres que estavam, o homem estava daquele jeito. E ele não pôde fazer a cirurgia durante o dia, porque o quadro era tão infeccioso, tão podre, que ele iria estragar o centro cirúrgico. Ele teve que fazer a última cirurgia da noite, saiu de lá mais de meia-noite. Agora, qual era, o que é que o doutor Dino estava ganhando para fazer aquela cirurgia? Nada. Tudo isto, providência de Deus, porque alguém foi bom para nós. Onze e tanto, meia-noite, ele fez a cirurgia, tirou aquela carne podre, acertou a questão das veias para poder o rapaz tomar as injeções, e no outro dia, ele saiu de coma, voltou à vida, foi transferido, gente, daquela UTI para um quarto, recebeu a família, conversou com a família, sorriu, sabe? E ficou ali numa outra condição de vida, e depois de 2 ou 3 dias ele foi embora para casa. Deus resolveu. O pastor da Igreja Batista aqui havia dito que ia me processar, porque eu havia combatido ele na televisão por ter ordenado 2 mulheres pastoras.
um homem que estava para ser processado por ele. Eu disse: e agora? Eu vou ou não vou no sepultamento desse irmão? Estava o corpo lá na Igreja Batista. Eu disse: eu vou. E me assentei no banco lá, e o pastor me encarou, e não teve outra coisa a dizer. Pastor Estevão Fernandes disse desta maneira: olha, nós temos aqui o pastor César, que é um anjo de Deus. Olha, quem ia ser processado virou anjo de Deus. Gente, Deus é Deus. Esse é um anjo de Deus que foi usado para poder trazer este irmão da morte para a vida, para ter os seus últimos momentos de despedida com a sua família. Então, nós estamos aqui num lugar, meus irmãos, sabe, o que é que eu falo para vocês? Onde muitos milagres aconteceram e vão acontecer. Estamos acompanhando, e a gente é extremamente ignorante aos processos da vida e de Deus. Deus nunca começa nada grande, tudo que Deus começa é pequeno. Um grande rio tem uma pequena nascente. Você vem de um gens invisível, tão pequeno que você é. Depois, para você estar neste corpo, no primeiro homem, Deus criou pela sua palavra um espírito, e depois pegou um punhado de terra e fez um homem. Depois ele tirou uma costela e fez uma mulher. Tudo vem de pequenas coisas. Nós, às vezes, queremos grandes resultados sem pensar no pequeno. Nós não nascemos na estatura que temos, com a mentalidade que temos. Nós todos viemos, sabe, de pequenas coisas. E eu entendo que a vida é um processo, e eu preguei aqui quinta-feira à noite sobre processo de uma mudança após outra mudança, de uma fase após outra fase. E às vezes nós pensamos que a vida é linear, e não é. A vida tem momentos, e as pessoas precisam aprender isto. Às vezes a vida tem momentos muito difíceis, e daqui um pouco você sai daquela dificuldade, e Deus te dá uma oportunidade de viver um momento bom. Se você não for inteligente e olhar, e ver que aquele momento é um momento que Deus está te dando, para você guardar, estruturar, você não conhece Deus. Se a gente olhasse para a Bíblia como ela é que eu não sei, sabe? Bíblia, para muita gente, eu nem entendo o que eles entendem do que é Bíblia. Bíblia é a parte de Deus que se relaciona com o homem. Não é a parte de Deus para Deus, porque Deus é um espírito limpo, santo, inigualável. Mas a Bíblia é a parte que ele se relaciona com o homem, falando sobre guerras, falando sobre saúde, falando sobre família, falando sobre sexo, falando sobre todas as coisas. Tudo que é da vida humana aqui na terra é o que está escrito na Bíblia. E se nós prestássemos atenção, Deus, eu falei isso da escola hoje aqui, Deus não quer apenas que você mentalize uma coisa, mas que você verbalize. Eu disse que o grande problema de Israel no Egito não era o deserto. O grande problema era a linguagem. Nós não sabemos o que falar. E falamos pelos cotovelos. E plantamos aquilo que vamos colher depois. E você não quer colher o que você plantou. Mas se você notar, o grande Deus, o grande arquiteto que projetou na sua mente esta maravilha, eu quero falar para você, talvez você esteja, e já teve muitas vezes que você reclamou na vida, você vive no lugar mais bonito do universo.
Não existe um planeta no universo semelhante ao nosso. É areia, é escombros, sabe? É pedra, não tem água, não tem oxigênio, mas você vive no lugar que Deus enfeitou, ornamentou, sabe? Preparou com tudo que existe de bonitos, de cores, sabe? De rios, de lagos, de montanhas, de planícies, mas a primeira coisa para tirar da sua mente e fazer isto aparecer, a primeira coisa que ele falou foi a palavra. Não ficou apenas no pensamento. Ele pensou, como disse o Joia Júnior, que razão tem de pensar de mim para mim? Ele pensou e falou. E o que ele falou? Não sei se você já parou para pensar isso. O que ele falou? Haja... O que ele estava dizendo? Haja clareza. Eu não quero nada agora na obscuridade, eu quero que tudo seja claro. Porque se eu não tiver clareza em tudo que eu vou fazer errado. Eu vou tropeçar, eu vou fracassar. Então a primeira coisa que Deus, isto em todas as áreas da sua vida, se você não tiver clareza nos seus negócios, na sua família, na sua saúde, no seu casamento, tudo vai dar errado. Posso ouvir seu amém? Amém. Não estou preocupado em pregar. Queria que você entendesse que Deus quer tudo, das coisas muito claras para você. Ele não quer que você ande em trevas. Por isso ele disse, haja luz. Então, se você não tiver clareza, plena clareza, aquela moça presta ou não presta, serve ou não serve para casar comigo, você vai casar no escuro. Aquele rapaz vai dar ou não vai dar? Então, quando nós tomamos decisões na vida, no escuro, nós já sabemos que vai dar errado. Então, Deus, escute, isso aqui é a Bíblia. A primeira decisão da Bíblia é clareza. Agora eu quero falar uma coisa para você. Não é a totalidade, é apenas a primeira. Em nenhum momento Deus disse que a luz era muito boa. Ele disse que era boa. Porque a obra não estava completa. Enquanto você não tiver finalizado uma coisa, você não pode dizer que é muito bom. Você deve celebrar aquilo que você já tem, dizendo, é bom. É bom ser salvo. É bom ser alegre. É bom ter saúde. Mas você só está experimentando uma partezinha. Bom, muito bom, é quando este corpo mortal se revestir da imortalidade. É quando isto que é humano se transformar naquilo que é propósito de Deus. Sabe qual é o propósito de Deus? Parece que Deus é assim. Ele é tão bom que ele é tão bom que ele quer fazer você ser igual a ele. Ele não quer só o bom. Uma vez eu caí na bobagem, irmão Eliel, de falar para o pastor Rosco a respeito de um amigo que eu tinha, e ele olhou para mim e disse assim, pastor César, não confie neste homem, ele era meu amigo, o homem. Não confie nesse seu amigo, que ele vai te dar problema. Eu disse, mas como? Ele é um bom homem. O pastor Rosco olhou para mim e disse, Deus não quer bom homem, Deus quer homem perfeito. O bom não é o resultado final. Essa questão de boa pessoa, ela é boa até que passa uma carona, um carro, e ele salta do seu porque o outro é mais rápido. Ele te deixa na mão. Ele sai do ônibus, você ficaria no ônibus se você tem um carro com ar-condicionado para andar ali, que vai chegar primeiro? Pois é, esta é a atenção do bom. O bom é isto, você entenda isso. Então ele me disse, olha, você não confia em Deus. E aquilo foi matemática, eu não acreditei, mas o tempo passou e foi exatamente o que ele me falou.
Então, o primeiro dia da criação, Deus falou, eu quero tudo claro. Por quê? Porque o segundo dia da criação, a outra palavra que ia sair da boca de Deus é: haja separação entre águas amargas e águas doces. O que é que Deus estava dizendo? Agora, eu quero limite nas coisas. Eu agora sei separar o que é salgado, o que é doce. Eu sei até onde isto aqui pode ir e até onde isso pode ir. Se você não tiver clareza para poder entender os limites da vida, você só vai viver em problemas. Você entra onde não é chamado, você fala o que você não deveria falar, porque você não sabe o limite. Você briga com a mulher, não é seu limite. Com o marido, não é seu limite, aquele não é seu terreno. Já deveria estar estabelecido para nós os limites aonde devemos andar. Mas se você não tiver luz, que foi haja luz, não tiver clareza, você vai fazer tudo errado, você não conhece limites. Limites é uma coisa necessária. Foi mais tarde, Moisés, necessário chegar e dizer: olha, aqui é a terra do seu irmão, não passa daqui para lá. Isso é limite. Aonde o direito do outro começa, o seu termina, é limite. Se você não aprender a tratar seu próximo, seu semelhante bem, você vai entrar no limite dele. Se você não souber o que é ser pai, o que é ser mãe, você vai dar aos seus filhos o seu limite. E é o que nós estamos vivendo hoje, um mundo que não tem clareza de nada, vive em trevas e não tem limites. E por isso os filhos falam o que querem, e os pais não são mais pais, são pais mortos, ainda vivos. Deus queria fazer as coisas acontecer, e por isso ele disse: eu quero que você entenda que quando ele faz uma movimentação e abre a boca, ele nunca disse está muito bom, ele só disse está bom, porque agora eu estou vendo as coisas indo para os seus devidos lugares. Será que eu estou sendo claro com você? Então as pessoas, por não ter limite, come demais, fica gordo, dorme pouco, fica doente. Tudo isto é sair fora do limite. Fala demais e daqui um pouco está em problemas. Nós precisamos entender os limites que Deus estabeleceu pela sua palavra. Então, quando ele tinha a clareza, e tudo era tão claro, e tudo estava tão limitado, e cada coisa estava em seu lugar, agora ele podia mexer com a terra. Os limites apareceram, agora eu posso dizer: aqui eu quero planta, aqui eu quero... Vamos ler a Bíblia? Vamos ler Gênesis capítulo 1. Quem sabe a gente tira uma lição de vida aqui hoje à noite. Até chegarmos aqui no livro de Cantares. Deixa eu ver aqui a Bíblia. A Bíblia é a coisa mais rica que tem. É a relação de um Deus que é autor da ciência, do conhecimento, tratando conosco. Não é apenas falar e sem saber o que está falando. Terceiro dia da criação, diz assim a Bíblia: e disse Deus, agora, está claro, os limites estão estabelecidos, a terra apareceu, aqui é água, aqui é mar, aqui é água doce, e no meio disso está a terra. E agora Deus vem e diz assim para a terra: produza a terra erva verde. Ele vai agora colocando as coisas no lugar. Erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo sua espécie. Mas sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ele tinha clareza do que está fazendo. Quando você planta em lugar errado, você não pode ter uma colheita correta. Deixa eu ver o verso 11, estou lendo o verso 11. Cuja semente está sobre a terra, e assim foi, e a terra produziu erva verde, dando semente conforme sua espécie, e árvore frutífera conforme o que nela está.
e a sua espécie. E viu Deus que era... Não, eu não ouvi você falar. Muito bom? Só bom. Eu estou organizando. Então a gente precisa entender, quem é que eu estou falando aqui, que tem uma vida organizada? Me diga aí se a tua vida é organizada. Eu vou dizer que a tua vida não é muito boa. Pode até que você alcançou alguma coisa, mas se está desorganizada, você nunca vai ter um 10. Com clareza, com limites, sabe, com as coisas no lugar, você planta para colher. Em qualquer área da sua vida, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira, seja na sua vida doméstica, aonde for, você precisa destes detalhes. Vamos lá para o verso 14. E disse Deus, olha só, eu tenho clareza, eu tenho limites, eu tenho as plantas, agora eu preciso de luminares para fazer com que essas coisas frutifiquem. Deus está criando o seu universo. Eu queria que você entendesse. Escute o que eu estou dizendo. Deus está colocando da sua mente para fora o seu universo, o seu melhor. Isto é o melhor. Eu queria que você também criasse o seu mundo da maneira melhor. Eu não queria que você trabalhasse em vão. Eu não queria que você não conhecesse os limites. Isso em todos os aspectos. Você é patrão, você é empregado, você precisa entender qual é o seu lugar. Eu preciso ser pastor da igreja sabendo o que eu sou. Eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo, porque senão para onde eu vou te levar? Um cego guiando o outro vai para onde? Agora eu tenho gente que está cego, que não conhece nada e que quer ter a clareza e a visão, sabe? Não, eu sei, não, eu quero falar para você que essa é a diferença. Quando você faz uma coisa com clareza, você conhece os seus limites, conhece onde você vai e espera plantar e colher. Eu vou lhe dizer com todo o coração, eu acredito num grande avivamento. E tem uma razão pela qual eu acredito. Eu não sei que foi o irmão Zé Roberto que falou hoje aqui sobre avivamento. Eu preguei na live a semana passada e disse, avivamento não é o céu descer. Avivamento é você subir. A hora que você sobe, não precisa ser pastor, mas se você subir, o avivamento vem. E o avivamento não vem coletivo, o avivamento é individual. Mas é individual o avivamento? É. Você quer na sua vida, você tem que subir. E quando você sobe e recebe, agora ele vira uma doença contagiosa. Aonde você passa, você contagia a vida dos outros. Você já viu o que é doença contagiosa? Nasceu lá na China o Covid. Mas aquilo foi da China e veio para não sei para onde, entrou pela Europa, saiu aqui, matou não sei quantos no Brasil e no mundo todo, porque é contagioso. Assim o avivamento vai começar com um. Começou com quantos o Covid? Com um. E a hora que ele passou, ele fez o estrago que ele fez. Agora, quando Deus encontrar alguém que subiu e tocou dessa tocha, isto vai contagiar o mundo todo. E talvez isto comece comigo ou comece com você. Depende da nossa disposição. Agora, pergunta antes da pandemia, quantos aqui acreditavam que um vírus ia fazer o estrago que fez? Fazer o estrago que fez na casa dos pobres, dos favelados, dos ricos, dos poderosos. Vocês sabem o que o Covid fez com a classe médica? Humilhou, um vírus humilhou os médicos, humilhou, porque eles iam para as UTIs cuidar dos casos e saíam de lá neuróticos. Sabe quantos ficaram doidos? Sabe quantos precisaram de acompanhamento para mexer com essa desgraça? Eu quero lhe dizer isto aqui com segurança, com clareza. Pode ter certeza, do jeito que o mundo nunca considerou que um vírus ia fazer isto.
Olha, eu vou dizer, o batismo do Espírito Santo, quando alguém tocar, você não pode imaginar o que vai acontecer. Você vai ver ricos e poderosos dobrar os joelhos no meio das ruas. O Covid fez isso, fez governadores, fez ricos, fez artista da Globo, artista de novela, aprender a fazer jejum, a dobrar joelho no meio da rua. Eita, meus irmãos, esta minha Bíblia é a verdade. Deus vai fazer todos os joelhos se dobrarem e confessarem o que nós confessamos aqui espontaneamente hoje à noite, que Jesus Cristo é Senhor, Senhor da vida, Senhor da paz, Senhor da felicidade, Senhor da vida eterna. Glória a Deus. Disse Deus: haja luminares da expansão dos céus. Ele está vendo tudo agora. Ele sabia o que estava fazendo, para haver separação entre o dia e a noite. Ninguém sabe o que é separar as coisas, hein? E sejam eles para sinais, para tempos determinados. Quais são os sinais dos tempos? Quais são os sinais do tempo que nós vivemos? Ninguém pode ler nada. Está tudo normal, porque você está em trevas, mas deixa a luz aparecer, que você, com clareza, você discerne as coisas, com clareza você vê as coisas, com clareza você sabe aonde é que vai ser seu limite. Olha, eu só posso ir até aqui, como cristão eu só posso ir até aqui, daqui para frente eu estou errado. Mas quando não se tem clareza, então não se sabe fazer separação, então o irmão entra na vida pessoal do outro. O irmão que deveria estar com a mão para cima e dizendo: sabe de uma coisa? Deus me mandou um pastor e me deu um profeta para orientar minha vida. Não, ele começa a ser, sabe, vou dizer para você o que eu disse ontem numa live, ele começa a ser palpiteiro, ele começa a ser cheio de opiniões, e opiniões não é outra coisa senão uma rebeldia encapada com o nome de opinião, porque na verdade ele não quer se submeter e vira um rebelde. Não venha me falar em opiniões. Que opinião tinha Israel para dar naquela hora do deserto? Mas tem gente que tem coragem de dizer: não, vamos levantar capitães e vamos voltar para o Egito. Por quê? Essa é a minha opinião. E o que era aquilo? Não passava de uma rebeldia contra um programa de Deus. Eu leio a Bíblia, passo por cima. Por quê? Porque eu sou cego. Porque eu não conheço o meu limite. Eu não tenho que respeitar o ofício pastoral, coisa nenhuma. Eu sou dono da verdade. Eu entendo mais do que o pastor. Deixa eu seguir um pouquinho mais. E Deus fez dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. É bom. É bom o quê? Que você seja entendido e saiba o que é ser luz e o que é ser trevas. Eu ouço o seu amém? Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Vamos seguir. Eu quero ler o verso 20 agora. É uma ceia diferente, mas engraçado. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você sabe mesmo o que é ceia? Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre ceia, irmã Zezé, era um banquete em que os irmãos se reuniam para comer e celebrar o que aconteceu no Calvário. Hoje nós temos a representação aqui do pão e do vinho
com um pedacinho do pão e um pedacinho do vinho. Mas se você olhar na Bíblia, não era um pedacinho do pão e um pedacinho do vinho. Eles estavam comendo, enchendo a barriga, eles estavam bebendo e embriagando. Então não era o que nós temos hoje aqui, sabe? Uma representação. Mas aí Paulo disse, se você não souber discernir o corpo do Senhor, você vai ficar doente. Se você não tiver discernimento e achar que você pode passar na frente dos outros, e não tiver limite em respeitar seus irmãos e deixar uns sem comer e outros beberem e se embriagarem, e você não viver uma vida, você sabe o que é comer e beber indignamente? É isso, é o coração sujo. Clareza nesta hora, como é que eu posso vir para a ceia do Senhor, sabe, com o coração cheio de amarguras e de ódio e de ciúmes e de invejas e de coisas erradas aqui? Clareza, nós estamos aqui celebrando a derrota de Satanás. Preciso passar aqui na cruz, não é? Ninguém faz nada sem a cruz. Que ponto de divisória, né? Você pode falar antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, eu estava condenado ao inferno. Depois da cruz, eu sou um salvo pela graça de Deus. Vou falar uma coisa. Antes da cruz, o diabo fazia o que queria. Mas depois da cruz, eu vou dar um grito aqui, sabe? Depois da cruz, ele não é meu dono. Aquele que me comprou foi aquele que me criou. Aquele que deu a vida por mim não foi Satanás, foi o Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço a Ele, eu tenho o nome dEle, eu tenho o documento que eu sou herdeiro dEle. Você entende por que Paulo disse, quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Cada vez que o diabo vai apontar uma falha sua, Deus diz, eu não estou vendo não. Agora isto para mim hoje à noite é bom, mas muito bom será o dia em que eu e você entrarmos com a cabeça levantada, não porque nós fomos capazes, mas alguém foi capaz em nosso lugar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deixa as coisas serem claras na sua vida. Ouça o seu amém. Verso 20. E disse Deus, agora produzam as águas abundantemente répteis de todas as almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Eita lá, agora esta terra que tem iluminação, que tem limites, pode agora usufruir de movimentos. Não é nada mais estático, é alguém se movimentar. Começa a se movimentar aves e animais aquáticos vão se movimentar. Deus vai dar movimento na sua vida. Se tem uma coisa que Deus detesta, é ver gente paralítica, paralisado pelo tempo, paralisado pela impotência, paralisado pela preguiça, paralisado pela inércia, paralisado pelo relaxo. Ei, está na hora de se movimentar, de acordar para a vida. Eu tenho luz, eu tenho separação, eu tenho um Deus que ilumina a minha vida. Eu não fui feito para viver parado. Nós vamos em frente em nome do Senhor. Que me perdoe, meus irmãos, mas saibam de uma coisa. Se tem uma coisa que eu detesto ver, se eu vou ofender alguém, me perdoe. Eu estou pedindo perdão antes. Mas tem gente que vive assim, eu já estou com 64, vou chegar no 65.
E o ano que vem eu não trabalho mais. Meu Deus do céu. Meu amigo, quando eu ouço um troço desse, me dá um rebuliço de pensar. Eu imaginei minha vida, ai, 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 mas que coisa maravilhosa. Eu vou chegar aos 65, ainda bem que eu não vou chegar lá. Hein? E agora não tem mais que ir para o serviço, vou lá para o ponto de ônibus sentar e ver a banda passar. E ver os ônibus passar, e ver os outros passar, e eu ficar olhando para a vida dos outros. Aquele ali passa até 7 horas da manhã, aquele 7h30, caçar empregos. Meu Deus do céu. Não, então eu não sei, sabe? Eu não sei. Graças a Deus, eu tenho 10 netos. Os pais deles são os pais deles. Eu sou apenas um avô para dizer, beijo, Deus te abençoe, dou um cheiro, mas nem mesmo para cuidar de neto eu não nasci. Cuidei dos meus. Sabe o que é? É assim, sabe? Eu não dou conta, gente, isso não é meu, não nasci para isso, sabe? Para viver numa paralisia, eu nasci para movimento. Eu já disse para Deus, o dia que eu não prestar para me movimentar, pode me levar para casa. Sabe, coisa triste você ver alguém dentro de casa na inércia, sem fazer nada, a vida perde o sentido. E tem uns que são preguiçosos, deitam na rede, rola para um lado e rola para o outro, mas é bom dormir. E a pobreza batendo na porta deles. Quer que eu diga para você? Sabe o que Jesus falou? Tem alguém que acredita em Jesus aqui? Esse é o Deus da Bíblia. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Tem alguém para gritar aí? Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu quero trabalhar. Eu quero produzir. Eu quero me movimentar. Essa vida de gente de braço cruzado não é comigo. Mas é assim mesmo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar para a Bíblia. Então Deus criou répteis e almas viventes e voe as aves sobre a face da expansão. E Deus criou as grandes baleias para ficar dentro dos mares dormindo dia e noite. E todo réptil e alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme suas espécies, toda ave de asas, conforme sua espécie, viu Deus que era bom. Deus viu que é bom se movimentar. E quem pensar em céu e arrebatamento, eu vou para o céu, porque no céu é lugar de descanso. Você está redondinho, enganado. Minha Bíblia diz que quando você chegar lá, você vai ter só o planeta Terra para administrar. E você sabe por que você está aqui hoje? Para você aprender, olhar a Bíblia e administrar a sua vida, sua casa, seu casamento, seu lar, seus filhos, sua saúde, seus negócios. Você está me entendendo? Para você não ficar batendo com a língua nos dentes, porque quando a gente conversa demais é porque não tem o que fazer. Cuida da tua vida para você ver. Posso ouvir seu amém? Louvado seja Deus. Então ele disse, é bom. E quando a gente chegar do outro lado, não vai ter coisa melhor. Porque não ia ter graça. Já pensou o que é passar a eternidade? Mas que eternidade, que coisa mais monótona do mundo. Você chegar no céu, aí tem um anjo tocando harpinha lá assim. Você lá de lado, só aquela coisinha. Hein? E o sono e a muganga dando em você, porque se você parar e ficar quieto e fechar os olhos, fica aí para você ver. Meu Deus do céu, lá para lá, meu.
Glória a Deus. Glória a Deus. Me parece que a Bíblia está sendo dada a luz aqui. Não é eternidade, é uma sucessão de coisas boas que acontecem uma hora após a outra. Eu gosto da minha mãe velhinha, mas desde que era jovem ela dizia assim: olha, Deus é bom em todo o tempo e de hora em hora Deus melhora. Vai ser uma coisa boa atrás de outra coisa boa, e atrás de outra coisa boa, e a outra boa, e a outra é melhor, e aí você vai dizer: mas é muito bom. E Deus os abençoou dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. Opa, estão chegando. Agora, tudo isto que foi feito, chega o 6º dia da criação. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo o réptil da terra conforme sua espécie. Viu Deus que era bom. Ora, quer dizer que Deus gosta de movimento. Deus não gosta de estagnação. Até o profeta e Jeremias também pregou sobre as cisternas rotas, de águas paradas, estagnadas. Irmão Branham disse: eu fui lá, encontrei uma fonte borbulhante no deserto, e eu não entendia, porque tudo era parado e aquela fonte borbulhava, e eu parei e perguntei para ela: mas o que é que te faz borbulhar? Você já parou para pensar isso? E o que é que te faz borbulhar? Ou seja, movimentar, correr. O Espírito Santo vindo na sua vida. Jesus disse: rios de águas paradas ficarão dentro de você. Foi assim? Não? Como é que é? E aquela fonte borbulhava, o irmão Branham disse: mas você é feliz. Sabe que gente que vive assim? Você é feliz? Sou. Mas que felicidade é a sua? Pois é. Disse: olha, sabe, tem alguém que é feliz aqui? Eu perguntei se tem alguém feliz aqui. Não é para ser hipócrita, não. Eu perguntei se tem alguém feliz aqui. Que a sua vida é uma fonte borbulhante. Você acorda de manhã e diz: Senhor, é um novo dia. Gente, não me diga que você crê na Bíblia, não. Quando você levanta de manhã e reclama da sua vida, você pode dizer para mim que você acredita quantas vezes você quiser. Eu vou dizer para você que você é um incrédulo que carrega a Bíblia. Por isso eu estou ensinando, gritando com os crentes: não adianta, não importa o tamanho da dificuldade, levante de manhã, olhe no espelho e diga: eita, este é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz. E não deixe nada azedar o seu dia de maneira nenhuma. Olha. E quando um problema e uma dificuldade, alguma coisa que vem te contrariar aparecer, tem coragem de dizer: meu pastor já avisou que você vinha. Não, vocês pensam que é brincadeira? Eu fui orar por uma mulher lá em Campina Grande, 2, 3 sábados atrás, botei a mão na cabeça dela, ela manifestou um espírito e começou a cair, os diáconos vieram, seguraram ela. Eu fui para Brasília, cheguei em Brasília, terminei de pregar, depois fui para casa, num casamento, e fui para casa e tive um sonho, e apareceu um endemoniado, e eu fui expulsar aquele demônio, aquela coisa se manifestou naquela pessoa, e daqui um pouquinho eu acordei com aquilo. E eu viajei e fui para o interior de Goiás no outro dia, pregar e dar a ceia. Quando eu estava abrindo a ceia, ministrando a ceia, apareceu uma mulher endemoniada. Entrou no culto, falou: pastor, eu falei: ei, você chegou atrasado. Esta noite o senhor já tinha me mostrado que você viria. Pode ir embora. Assim mesmo, desse jeito.
Eu já tinha visto no sonho na noite anterior, quando ela chegou, disse: ei, eu já estava te esperando. Pode pegar seu caminho de volta e vai embora. Ela falou assim: você está pensando que eu sou o diabo? Eu disse: não, você não é, você está sendo usado por ele. Mas pode ir embora em nome de Jesus. Virou as costas e foi embora. Então, quando amanhã um problema, uma dificuldade, essa semana vier bater na sua porta, diga: ei, meu pastor já me avisou que você viria, você chegou atrasado. Irmão Brana disse: me impliquei com aquela fonte borbulhante o tempo todo, e aí eu passei a conversar com a natureza e dizer: me diga aqui uma coisa, por que eu já vim aqui? Vou entrar agora terminando a mensagem. No inverno, no verão, no outono, na primavera, e você está sempre do mesmo jeito. Eu vou lhe dizer uma coisa que nem um gelo conseguia fazer com que aquela fonte de água estagnasse. A neve caía, mas a força propulsora dentro dela era tão grande que fazia com que a neve caísse, se derretesse e saísse de cima dela. Eu quero dizer que nenhuma fase da sua vida vai conseguir parar você. Tem alguém que tem Deus dentro dele aí? Primeira coisinha que aparece para te contrariar, você faz tchu. Acabou. Deus é um Deus de movimento. Grita aí para mim ouvir. Ele não vai deixar você viver a estagnação. E o irmão Brana disse: mas por que você é alegre? Será que é porque os pássaros bebem de ti? Ou será porque o gado bebe de ti? Ou será porque quando eu venho aqui, eu bebo de você? O que é que te faz ser alegre o tempo todo? Ele disse: parece que aquela fonte me respondeu assim: sabe, quando eu dou água para os pássaros, para o gado e para você, eu me sinto bem. Mas não é por isso que eu sou alegre. Eu sou alegre porque eu tenho uma força lá dentro que empurra de baixo para cima o tempo todo e me faz ficar vibrante o tempo todo. Não importam as circunstâncias, nós vamos ser mais do que vencedores. Ela não podia ser. E Deus então resolve, porque esse é o problema. Sem passar pelas etapas de ter claridade, de ter limites, de ter movimento, de ter todas essas coisas que eu estou estabelecendo aqui hoje à noite com a leitura da Bíblia. Tem pessoas que querem chegar no sábado sem ter vivido isso. Sabe o que eles gostam? De descanso. Quer descansar? Você nunca fez nada. Parece que ou não estão lendo a Bíblia, ou estão fazendo uma interpretação grosseira da Bíblia. Não é hora de pensar. Tem até um adágio popular aí, que eles inventaram, não sei de onde, mas eles falam assim, quando chega na sexta-feira, eles falam: sextou. Quem é que já viu eles falar isso aí? Eita, sextou, passou pela segunda, pela terça, pela quarta, e sextou, agora é a hora de descanso. Sabe, quando terminar as batalhas e as lutas, nós vamos gritar: agora sextamos e vamos para o descanso. Mas deixa chegar a hora, gente. Não é sextou sem fazer nada, não. Por falar em movimento, onde estão os crentes desta igreja que se movimentam? Para dar para os outros, como disse o profeta: sou feliz porque dou água para o gado, dou água para os pássaros, dou água para você. E você é feliz por dar o que você tem ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu amigo? Ou você só tem para você, egoísta? Estou de volta batendo no evangelismo. A igreja precisa acordar. Deus é um Deus de movimento. Se não fosse de movimento, Ele não estaria nem aí para o planeta Terra. Diz: sabe de uma coisa, eu já tenho o céu aqui, eu tenho meus anjos, eu não vou criar problema para mim.
mas ele é de movimento. Disse: eu vou organizar um planeta, vou botar seres humanos lá, vão me dar muito trabalho, mas eu vou trabalhar com eles, eu vou mostrar para eles o que é ser Deus, o que é ter vida eterna, o que é repartir com os outros. E se tem algum irmão em casa me assistindo o culto e não veio para cá, que pena que você é um estagnado. Achou ruim? É só vir para cá. Não, vocês estão pensando que é brincadeira? É verdade. Tem gente que fala: o pastor César é muito duro, muito grosso. Não, é verdade, gente. Está na hora de sair disso. Quem é que quer uma vida em movimento aí? Quem é que quer alegria em plenitude? Quem é que quer que Deus mova hoje as águas? Porque desde o primeiro capítulo da Bíblia, e o Espírito do Senhor se movimentava sobre a face dos abismos. E quando Deus então fez tudo o que era bom, Ele disse: agora eu vou chegar a complementar isto. E aí então ele disse: agora eu vou fazer o homem para ser minha imagem. Quem é que quer ser muito bom aí? Você tem que ser a imagem de Deus. Senão você vai ser bom. É bom, ele tem uma parte, é boa. Tem uma parte. Você já viu gente que tem uma parte boa? Eu acho que todo mundo tem. Sabe, por incrível que pareça, até a semente da serpente tem uma parte boa. Você sabe o que é novo nascimento? É desagregar do ser humano a parte ruim que não presta. Então, como é que eu vou dizer para você? Onde é que nós temos na terra hoje sementes genuínas? Todos nós precisamos de passar pelo novo nascimento. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: vocês são maus e aprenderam a fazer boas coisas. Aonde você adquiriu o mal? De Deus? Então, movimente-se para deixar para trás o que não presta. Não pense que isto sai da sua vida sem você lutar com esta sua natureza. É ou não é verdade? Eu sou gente boa, quer ver? Pisa no calo dela, ofenda ela, faça alguma coisa que ela não gosta e ela mostra para você como ela é boa. Seja lá quem for, gente. Ou estou mentindo? Então está na hora da gente se movimentar. Porque na verdade, eu vou dizer aqui para você, quando se prega, e o irmão Brana pregou a estatura de um homem perfeito, mais ou menos ou perfeito? Então, quando Deus conclui sua obra, que diz que Ele fez o homem conforme sua imagem e semelhança, Ele disse: agora Deus disse, e disse Deus, tudo é muito bom. É aí a satisfação de Deus, quando Ele olha para você vivendo neste planeta, conhecendo estas coisas, e diz assim: aquele é meu filho. Eu posso olhar para ele e ver a minha imagem nele. Aquele é muito bom. Então a vida é esta movimentação constante que a gente tem na natureza, dos tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de dores, que é representado no inverno, tempo do silêncio, tempo da seca, tempo do frio, parece que vai acabar. Mas eu só quero lembrá-los que Deus está em toda a sua natureza. E quando você estiver vivendo um período seco, frio, sabe, que de congelar, você pode dizer assim: mas escuta aqui, aonde está Deus neste momento da minha vida? Você vai olhar e dizer: Ele está em algum lugar. Porque se eu estou vivo, é porque Ele vive em mim.
Tem alguém para lembrar? O inverno passou, a chuva cessou e a primavera está chegando. O que é a primavera? É uma estação de flores. Mas você sabe me dizer qual foi o barulho que uma flor fez para aparecer? O mesmo silêncio do inverno, ele simplesmente vai dando lugar para que uma outra estação possa se movimentar na sua vida sem fazer nenhum barulho. É uma mudança simultânea. Deus está em completo movimento, fazendo que a seiva que estava nas raízes agora se manifeste no caule e vai aparecer pelos galhos. Mas não tem barulho nisso. Tem movimento. Tem um mover sobrenatural. Quando as pessoas não entenderem e olharem para a sua vida e olharem assim e dizer, mas aonde está Deus ali? Você diz, daqui um pouquinho você vai ver, porque as flores vão aparecer na sua vida. Eu quero gritar aqui, não é apenas porque nós estamos hoje no mês de novembro, que ainda é primavera. Eu quero dizer para você que o Deus que fez a primavera, Ele se moveu do inverno para a primavera, sem que as pessoas percebessem. De um dia para a noite, o vento esquentou. De um dia para a noite, aquilo que era silencioso continuou sendo silencioso, mas estava trabalhando para que algo acontecesse na sua vida. E ainda que você não perceba, eu quero dizer que o Deus que fez a estação da primavera, fez você, e Ele se mudou junto com a primavera para a sua vida. Eu quero só falar uma coisa aqui. Deus quer fazer você se movimentar agora, sem que você perceba, para que flores apareçam na sua vida. Parece que não é para muita gente. Mas eu vou ler a Bíblia novamente. E se alguém achar que é para ele, então você se levante, fique de pé e dê um glória a Deus. Se não, fica quietinho aí, sabe? Diga que eu estou feliz de estar vivendo um tempo seco, frio e doloroso. Mas se você está querendo uma movimentação de Deus na sua vida, eu quero anunciar aqui para você, lendo as Escrituras, que dizendo bem claro, com todas as letras, no livro de Cantares, disse, porque eis que passou o inverno. Quem é que quer deixar o tempo frio, doloroso, seco para trás? Você disse, então me dê a prova que esse tempo vai passar na minha vida. Me dê uma prova que Deus está movendo para mover a minha situação, desta condição para uma situação de uma vida florida. Simples, vocês ficaram de pé, então agora aguentem. Aguentem. Sempre houve 3 sinais que acompanham uma mudança de um tempo frio para um tempo de primavera. Sempre. Veja se você está com vontade de orar mais. Se você não está, o inverno não passou na sua vida. Veja se você tem vontade de ler mais a Bíblia. Não? Tem alguma coisa errada, você ainda vive um período frio. Veja, escute, seja honesto, se você tem sede da presença de Deus, de sentir que Ele está com você, que Ele acompanha você, que Ele abençoa você. Não precisa a gente se enganar. Muita gente quer fazer, eu já estive em lugares de movimentos pentecostais muito quentes e tradicionais. Eu vou lhe dizer com certeza, Deus é um Deus de variedades. Ele não tem que fazer um culto em que as pessoas estão gritando e pulando e saltando, e no próximo culto tem que ser do mesmo jeito. Não, Ele muda, mas você sabe que há uma presença
que conforta, que anima, que abençoa. Então, quando você sabe e você percebe que você, não sei se tem alguém aqui que tem vontade, eu não sei, que tem vontade, sabe, de se isolar assim, de ser, se eu pudesse me assentar sozinho com ele para conversar sobre a minha vida. Você pode prestar atenção que este foi o momento em que Jó estava desejando que o inverno acabasse. E eu ia expor a minha situação para ele. Eu ia sentar diante do tribunal dele e ele julgaria a minha causa. Eu voltaria com clareza. Sabe o que é isto? Desejo ardente por encontrar com esta presença sobrenatural. Não é o fato apenas de vir à igreja, vir ao culto. Sabe, fazer daquilo uma desculpa. Eu queria pedir para os músicos vir, nós vamos encerrar aqui. Diga para mim. Não diga para mim. Diga para a sua consciência se você tem vontade de orar mais ou de orar menos. Se você tem vontade de curvar seus joelhos e ter uma conversa íntima de alma com Deus. Eu queria só perguntar se tem alguém aqui que já sentiu a presença de Deus na sua vida. Alguém aí tem coragem de responder? Tem certeza que você já sentiu? Mas faz quanto tempo que você não sente? E eu queria perguntar, foi o pastor que não te incentivou a procurar? Ou foi a tua opinião e a tua rebeldia que te fez se afastar dele? Sabe por que muitas pessoas nem mudam de estação? Porque Deus parou de se movimentar na vida deles. Este é um fato muito triste. Irmão e irmã, deixa eu lhe dizer mais uma vez, a estação se moveu para a primavera. Eu quero afirmar aqui hoje à noite com todas as letras, se você tem clareza da Bíblia, do que é Deus, do que é a sua palavra, você vai desejar dar um passo para mais perto do Senhor. Escute por quê? Porque Deus quer mudar a sua história. Você acha que Deus não quer ver você saltar e sorrir como estava aquele poço borbulhante? Deus tem prazer de ver você cabisbaixo, triste e frustrado? Ou foi você, com a sua opinião, que tomou esta decisão? Eu, antes de abrir a mesa da ceia, eu tenho uma proposta. Quanto tempo faz que você não está tendo comunhão com Deus? E hoje à noite, depois de você ouvir estas palavras, para terminar aqui, quero dizer que Deus quer te levar a outras estações, não é apenas de flores, mas de ver os frutos aparecerem, amadurecerem e você colhê-los. Deus não quer apenas inverno, Ele quer chegar com você
há um período de um outono também. Alguém aqui que gostaria de dizer: estou precisando de um renovo na minha vida. Sabe por que você não aparece aqui no culto da terça da oração? Porque você tem uma opinião. Não é a opinião do seu pastor, que o culto de oração é o principal culto da igreja. Não é. Não é. É sua opinião. Antes de vir à mesa do Senhor, lembrando que quando a gente lê, examine o homem a si mesmo, qual é o exame que você faz? Ah, não estou fumando, não estou bebendo, não estou prostituindo, estou pagando meus dízimos. É este o exame? É isto mesmo que Deus quer de todos nós? Ou que nós nos aproximemos dele? Para que ele possa ser visto através das nossas vidas. Este é o Deus da Bíblia. É o Deus que se movimenta na terra através do homem. Se eu perguntar se tem alguém aí que reconhece que precisa de sair de um período frio de estagnação na vida, porque sua alma tem desejado, ainda que você esteja sem força, mas tem desejado orar, tem desejado ler, tem desejado que uma brisazinha passe dentro da sua casa, um ventozinho frio, e você olhe para um lado e para o outro e diga: Ele está aqui. Ele está aqui. Não precisa ser no barulho. Pode ser, pode não ser. E talvez tenha alguém que nesta hora a sua consciência fala mais alto do que sua opinião. E diga: pastor, esta pessoa sou eu. E eu sei que eu tenho sentido esta ausência de Deus na minha vida. E não importa. Pode ser que tudo vá bem para você, mas você procura certos momentos e diz: não posso me apoiar na fama, no dinheiro, na popularidade, nos bens materiais e nem na saúde que eu estou tendo. Eu tenho uma alma que tem sede do Criador. E se tiver alguém aqui nesta condição, antes de abrir a mesa, eu te convido para vir no altar, sem nenhuma emoção, simplesmente com consciência de que alguém aqui está longe do Senhor, e Deus tem sentido falta de você no céu. Tem uma senhora aqui na frente. A alma dela está com sede de Deus. Alguém sendo chamado aqui, porque você sabe que você está longe de Deus. Será que Deus está convidando alguém aqui? Tenho algumas pessoas aqui. Eu queria que vocês dissessem para o Senhor aqui na frente: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero tanto viver mais perto de Ti. Eu quero que esta frieza, que esta sequidão desapareça da minha vida.
eu estou querendo a tua presença. Tem muita gente vindo aqui no altar que sabe que Deus destinou este momento para você. E se você não se movimenta hoje porque tem vergonha de sair do banco e vir aqui à frente, vai chegar o dia que a sua alma vai gritar por uma oportunidade desta. Não espere até que a miséria e o problema bata na sua porta e você não tenha mais condição de reagir. Almas frias, de opiniões duras, gente, como disse Deus, do coração impenitente, que nunca reconhece o quanto você está precisando dele. Eu acho que você sabe o que é Deus te dando clareza, que as coisas não vão bem na sua alma, que você não está caminhando num dia após dia para coisas melhores. Não deixe o diabo fazer você retroceder. Nós estamos para mudar, uma mudança de estação. Eu quero afirmar aqui pela Bíblia que o tempo de cantar chegou. Que as rolinhas estão cantando, e você vai acordar de manhã e ver que os ventos mudaram, que algum calorzinho está chegando mais perto da sua vida, que o inverno passou, que os passarinhos começaram a cantar mais cedo, que é hora de você professar sua alegria no Senhor também, e levantar o dia dizendo: o Senhor está comigo, é um dia feliz, é um dia alegre, eu não vou me render a nada. Todos vocês que estão aqui na frente comigo, diga: Senhor, renova a minha vida, muda esta estação seca e fria para um momento de cântico e de alegria na minha alma. Deixa eu voltar para casa cada dia feliz, sabendo que o Senhor está dentro da minha casa, na minha vida. Não é gente que vem apenas à igreja. Eu quero dizer para você que Deus quer fazer sua vida florescer. Eu vou dizer com toda a minha alma, aqui com toda a minha alma, com toda a convicção: Deus não quer fazer você ser feliz, Ele quer fazer você ser muito feliz. Agora abra a sua boca também aqui, você que está aqui na frente, e diga: e eu quero fazer o Senhor ser muito feliz. Muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz que quando Deus está feliz, você fica forte. É a Bíblia que diz que quando Deus está feliz com você, você fica forte. E quando você fica forte, você faz Deus feliz. E quando você faz Deus feliz, você fica forte. E quando você fica forte, você faz Deus feliz. A alegria do Senhor é a minha força. Pai, eu convidei esse povo para vir aqui no altar, não apenas para ter um número de pessoas aqui emotivas, não, mas para abençoá-las em teu nome. Como eu disse ontem à noite para aquela irmã com aquela dor no ouvido, eu disse que essa dor desapareça agora, e desapareceu na hora. Eu quero dizer que este inverno passe da vida dessas pessoas agora.
Que a primavera venha para a vida destas pessoas também agora, Pai. Aleluia. Que haja uma razão, uma canção em cada lábio. Aleluia. Que novos tempos possam vir na vida deles. Que eles comecem a orar e a ler e a agradecer e a viver felizes. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Faça borbulhar dentro deles uma fonte de água viva, Senhor. Glória a Deus. Que nada daquilo que veio para estagnar a vida deles permaneça. Glórias ao Senhor. E se você lê e crê nisto, eu queria que você levantasse a sua mão, ou as suas mãos, e abrisse a sua boca, e dissesse agora ao Senhor qualquer coisa. As minhas mãos estão levantadas e a minha boca se abre nesta hora no louvor do poder do teu nome. A minha boca se abre para dizer: cumpra esta palavra na vida destes meus irmãos aqui e faça um novo tempo abrir, Senhor, diante deles. Que esta seja uma noite clara na vida das pessoas. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Abençoe minhas irmãs e meus irmãos de maneira abundante, Senhor. Aleluia! Que a doença vá embora, que a tristeza vá embora, que a miséria vá embora, que a frieza vá embora, que tempos novos aconteçam na vida deste povo. É minha oração em favor desta pessoa que vai usar essas peças de roupa, que seja liberta no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Pode você dar glórias a Deus? Talvez você que estava aqui não tinha ânimo para abrir a boca. Agora abra a boca e dê glórias ao Senhor e louve o nome de Jesus, que mudou a história da tua vida aqui na frente deste altar hoje à noite. Glória a Deus.